Olá, é um prazer estar aqui hoje nesse programa do Nebulosa Café, a convite da INM Editora. Nós vamos falar em 2 episódios sobre o lançamento do nosso livro. O lançamento será em agosto. Já coloquem aí na agenda de vocês, dia 15 de agosto. O lançamento será na Livraria da Travessa, no Barra Shopping. E no dia 25 de agosto será na Livraria da Cultura, em São Paulo. E para esses 2 episódios, nós temos aqui convidadas especiais, que são as coautoras do nosso livro, que será lançado agora. E eu quero apresentar para vocês Fernanda Lisboa, que é jornalista, a fundadora da agência Pensa e diretora desse espaço. Não é, Fernanda? Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui. Agradeço também a essa oportunidade que a minha editora deu para a gente. E vamos conversar, né? Vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho. Queria apresentar para vocês também Maria Angélica Fiuti, nutricionista, mestre em psicanálise, psicanalista especialista em transtornos alimentares, que também vai contribuir aqui um pouquinho para você que é mulher 40 a mais. Ela vai falar aí sobre a questão da nutrição, sobre questões relacionadas ao corpo nesse momento. Aguardem. Muito obrigada, uma alegria estar aqui, poder falar um pouco sobre esse livro que ficou tão lindo, né? Ele está muito bonito, lindo, o livro. Capa maravilhosa, não é? Com pessoas incríveis que escreveram e com certeza falar, né, desse lugar que a maioria de nós se encontra, né? Vai ser muito legal. Sim, e é importante falar que nós temos aqui 34 autores de várias especialidades. Temos psicólogos, psicanalistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, escritores, assistente social, esqueci de mais alguma especialidade. São diversas as especialidades de todos esses profissionais falando a partir da sua experiência profissional, a partir do seu olhar, das suas pesquisas, sobre como é estar hoje, né, vivendo a experiência de ser uma mulher 40 a mais ou acompanhar uma mulher 40 a mais nessa jornada. Mas queria apresentar também aqui a nossa querida Renata Botelho, psicanalista, que também está trazendo um tema muito curioso e muito interessante. Vergonha na mulher. A mulher com vergonha, mulher sem vergonha. Vamos falar um pouco sobre isso, não é, Renata? Sim, é um prazer estar aqui, Mônica. Um prazer integrar esse livro tão especial, com um tema assim necessário, que é a construção, né, da mulher aos 40 a mais, a mulher na maturidade. A gente sabe que é um período assim bem turbulento, de muitas adaptações. É importante trazer esse livro e essas informações para essas mulheres, para nós, né, também, que estamos passando por essa fase do climatério. E é importante a gente trazer esse tema e todos esses assuntos que envolvem essa fase do climatério. São assuntos multidisciplinares. A gente vai atravessando essa fase cheia de dúvidas até o lançamento do livro, quando lançavam a Opa! Opa! É um prazer imenso estar aqui integrando essa mesa com pessoas tão queridas. Obrigada, Fernanda, Angélica e Mônica. Obrigada a você. É muito bom. INM Editora. Com certeza. Muito obrigada a vocês. E vamos, então, começar pela Renata, que está tão empolgada, né, falando. Olha, o tema, o título, né, do capítulo da Renata é Vergonha de quê? Achei muito curioso, né, e assim, um tema muito instigante. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você fala sobre a questão da vergonha como uma amarra para as mulheres. Você fala sobre a possibilidade de libertar-se dessas amarras em prol de uma autenticidade.
Você acredita, Renata, que essa vergonha ela está atrelada ao medo de simplesmente ser o que é, de se mostrar autêntica? Você pode falar um pouquinho, então, para a gente sobre isso? Claro, a vergonha, ela é um sentimento que ela não é exclusivo das mulheres e não é exclusivo das mulheres 40 a mais. É algo que a gente se acostumou a ter porque é próprio do convívio da sociedade. A partir do momento que a gente está em sociedade, a gente se coloca como... a gente se disponibiliza a atender determinados padrões que esperam de nós. Esse sentimento, ele vai acompanhando a gente ao longo da vida, mas especialmente a mulher nessa fase, né, em que ela já está mais amadurecida, algumas outras vergonhas se recaem sobre nós, que é a vergonha do corpo, a vergonha de ficar velha, porque a gente vive numa sociedade que é meio que proibido ficar velha, né? Que cultua a juventude de uma Fernanda já forma está se coçando ali, ó. Eu falo então, uma coisa vai complementando a outra, Sim. né? Mas é proibido mesmo envelhecer, né? Na sociedade que a gente vive. É proibido você ter ruga. É proibido, é uma coisa assim muito velada essa questão. Então, a mulher no climatério, ela é atravessada por várias questões, não só da ordem física e estética, mas também de ordem cultural, de como é que fica a sexualidade. Então, não cabe mais esse checklist que a sociedade impõe, sabe? Não cabe mais cumprir. Além do que, a gente já atravessou a vida inteira se limitando em função da vergonha que a gente sente. E o momento é agora, ou nunca mais, de viver a vida que a gente quer pra gente, né? Da vida que a gente acredita, uma vida autêntica. Então, a gente, nessa idade, nessa fase, a gente se permite deixar de cumprir alguns padrões. Deveria, pelo menos, se permitir. Uhum. E por que não, né? Por que não deixar alguns padrões? Por que não fazer um exame de consciência e ver se aquilo que você sempre fez ao longo da vida faz sentido para você ou continua fazendo sentido? E por que não deixar de fazer também? Qual vai ser a consequência disso, né? E eu venho trazendo nesse livro de uma forma assim muito... Foi uma escrita muito especial, porque eu me identifiquei muito, né? Então, durante algum tempo da minha vida, eu deixei de fazer algumas coisas porque outras pessoas esperavam coisas de mim. Até o dia que eu vi que essas outras pessoas moravam todas na minha cabeça e que eu precisava expulsar elas, né? Então, Conseguiu? tô tentando. Mas é uma construção, é uma coisa que eu acho que a gente não vai abandonar nunca, né? A gente vai precisar ficar fazendo esse exame de consciência para sempre e despejando alguns inquilinos aqui e trazendo outras pessoas, outros para habitar a nossa cabeça e a formação de como a gente vai se comportar e ficar... comportamento, eu acho até que não é uma palavra muito adequada aqui, né? De como a gente se posicionar, vai... talvez, Exato. né? Como é que a gente processo, vai né? É um se processo. posicionar em relação à vida, E né? não é uma posição também definida e marcada, né? Mas trabalhar um pouco essa questão da fluidez, né? Sim. De que a gente é um ser em constante processo de mudança, né? De construção. Então, acho que isso... Exato. Eu ia te fazer uma pergunta, você como psicanalista, se você entende, né, do teu lugar da clínica, dos teus estudos, se você entende que a psicanálise, né, ela oferece, né, um espaço para que esse processo de desconstruir, né, uma verdade, né, sobre a mulher, que coloca ela, né, nesse questionamento sobre quem ela é e o quanto o reconhecimento interno de quem ela é coloca ela em vergonha de expressar tudo isso. Você consegue entender isso no processo da clínica psicanalítica como um caminho, né, para que essa mulher consiga ressignificar essa experiência?
Eu acho que a clínica psicanalítica, né, a análise pessoal, ela funciona, ela cai como uma luva nesse processo. Porque ela ela te coloca para pensar sobre você mesmo, para você se conhecer. E a partir desse conhecimento que você vai ter sobre você mesmo, você conseguir se conduzir na vida, entender por que você fica tão presa, veio ao longo da vida tão presa a determinados padrões, a tantas necessidades de agradar, ou enfim, por que você vem repetindo alguns comportamentos, de novo comportamento, gente. Mas aí nesse sentido até cabe, Renata. Porque eu acho que a gente vai repetindo um processo. A que Senhor nós estamos servindo, na medida em que a gente... Não é nem a questão de acreditar, né? É de acreditar que aquela postura, aquele comportamento, aquele embotamento, né, diz respeito a quem? A quê? Então, acaba tendo um padrão mesmo ali de comportamento que a gente, às vezes, entende por um lugar, por conta daquilo que a gente... né, foi ensinado socialmente, culturalmente, né, mas a gente não entende do ponto de vista emocional, né, do sentir. E aí que aí vem, talvez, os desdobramentos psíquicos. Talvez a gente vai chegar aí também até na questão dos transtornos, quer dizer, onde a gente vai compensar isso que a gente não elabora e não entende, né, isso que a gente engole sem metabolizar. Fala, né? Né? E aí, Maria Angélica vai também, né, ajudar aí nesse entendimento, né? Sim, e a análise, né, a clínica psicanalítica, ela propicia que você consiga se enxergar até onde você vai, quais são os seus limites, até onde você quer ir, até onde você não consegue atender e se sentir bem e confortável em não atender. A partir desse conhecimento de si, é que vai propiciar, é que vai te dar envergadura para que você possa dizer, não quero fazer mais essa coisa que eu fiz há 40 anos. E tudo bem para você. Porque o importante é você ficar bem com você ao tomar essas decisões. Porque não adianta também ficar fazendo checklists de 5 formas de ser mais autêntica, mais feliz, enfim, porque isso é o padrão de outra pessoa pensou exatamente. Aquilo ali para ela, faz sentido para ela. E eu acho muito curioso quando eu vejo assim, acorde 5 horas da manhã, tome o seu super coffee, leia 20 minutos, depois vá para malhação, depois faça não sei o quê. E, cara, é a história de quem, né? A história de quem? Mas para é aquela a fórmula pessoa. da felicidade, né? A fórmula do corpo perfeito, a fórmula da felicidade. Exato, mas e também eu vejo que as pessoas, elas ficam muito perseguindo essas fórmulas rápidas, sabe? De deixa eu fazer isso aqui porque deu certo com determinada pessoa. Não significa que vai dar certo para você. E aí é pior, né, Renata? Porque o que a gente vê muitas vezes, o que a gente recebe na clínica depois, é essa angústia de achar que tem alguma coisa muito errada com ela, porque assim, como pode, né? Eu tô vendo ali aquela influencer, ela tá tão feliz, ela fala isso, tem tantos seguidores, tá todo mundo dizendo que deu certo, comigo não, o que eu tenho de errado, né? E aí isso é muito perigoso, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de influência que a gente vem recebendo hoje, como se fosse, né, realmente encontrar um padrão para, né, pra felicidade, para dar felicidade, para justificar, para autenticidade, isso, né? Aí isso. o caminho, assim, cada caminho é único e a gente só constrói o nosso caminho caminhando, né? Não existe um mapa, né? Existe o trilhar. A gente vai andando e a cada passo a gente vai construindo esse nosso caminho. E é interessante, né? Porque o meu artigo ele fala sobre a questão, né, da gravidez tardia. Mas, assim, gravidez tardia ou não. E eu fiquei outro dia, estava pesquisando, estudando sobre essa questão, né, do quanto as mulheres hoje têm recursos para poder postergar essa maternidade, né? Você tem a fertilização in vitro, você pode fazer congelamento de óvulos, você pode fazer uma pesquisa genética. Então, tem várias questões. E aí, o que acontece com essa mulher hoje? Ela fala assim, eu tenho como
assim, agora, eu tenho como congelar meus óvulos, e agora? Mas eu quero mesmo ter filhos? Eu quero engravidar, mas aí agora a sociedade vai me cobrar que eu congele, porque vai que eu queira ter. E ela começa a entrar em angústia, porque, na verdade, ainda que você tenha os recursos, quando você não sabe exatamente o que significa, né? E pensando no meu tema de trabalho e estudo, que é a maternidade, eu quero engravidar, né? Eu quero, mesmo com os recursos todos, a maternidade faz parte da minha vida, né? Eu estou comprando ainda aquilo que vem no discurso, né, de que a maternidade nasce com a mulher, né, que toda mulher tem que ser mãe, é um instinto da maternidade, então tem alguma coisa errada comigo, porque ainda podendo congelar os óvulos, eu já não tenho mais a desculpa que eu quero melhorar a minha forma de ser no mundo, que eu quero melhorar a minha competência de trabalho, quero me colocar no mercado de trabalho, quero viajar para poder depois... Não, eu já não tenho mais, porque agora eu posso, mas eu quero. Então, a gente tem escutado muito, né? A Fernanda me acompanha lá nas redes, as mulheres começam a entrar numa nova angústia, porque elas se sentem meio que obrigadas a cumprir um papel social sobre o que é ser feliz. E ainda se vende muita ideia de que, para você ser feliz, você tem que ser mãe também. Como é que você vai passar pela vida não sendo mãe? E as mulheres, elas sempre foram usadas pela indústria como, assim, consumidoras, né? Então, a gente tá aqui como produto da indústria da beleza, que tem investimentos, assim, astronômicos e nunca vai acabar. Então, vai ter sempre um creme, um shampoo, um negocinho que vai tirar o fiozinho daqui e, sabe, uma fórmula mágica que vai fazer, que vai se apresentar de uma forma muito sedutora e que vai fazer com que a gente queira aquilo. Então, tem a maternidade que tem que ter e tem que ser performada daquela determinada maneira. Eu lembro quando eu fui mãe, não tinha tanta informação, pela primeira vez, né? Não tinha tanta informação assim. E quando eu me deparei com a amamentação, que eu olhei para aquele bebê e eu destruída, com aquela, sabe, com aquela camisola manchada de leite, aqueles cabelos assim, meu cabelo sempre foi. Mas agora temos os tratamentos que agravou. E eu falei assim, gente, mas eu olhava para a revista Pais e Filhos e tinha ali uma mulher serena num quarto, na penumbra, com a pele maravilhosa, quieto, né? Que não era muito voraz, não machucava o seio. E, sabe, eu falava, o que aconteceu? Sabe? Porque... E a vergonha? A vergonha de não ser a mãe da revista, vergonha né? Vergonha de não ser a mãe da revista. Vergonha de dizer, não vem agora não me visitar porque eu estou acabada. Ou então... Venha, me veja assim, mas segura aqui meu filho para eu tomar banho. Só tomar um banho, né? E trazer um pouquinho de dignidade para minha pessoa. Sim. Mas tudo era muito vergonhoso, para mim, no caso, né? E eu acho que isso se reproduz em muitas outras mulheres, com certeza, sabe? Com certeza. Então, assim, é sempre a mulher é sempre alvo dessa coisa idealizada. E a gente tá num momento, e esse livro... vai contribuir muito nisso. Esse livro para que a gente se questione, para que a gente questione esses padrões. A nossa geração hoje pode fazer pode falar sobre isso num livro e falar sobre isso aqui nas redes, sofrer julgamentos ou não, enfim, porque uma geração anterior veio e começou o questionamento. Então, isso que a gente está fazendo, a próxima geração vai conseguir dar um passinho a mais. Ninguém está aqui sozinho, não foi do nada que a gente começou a falar, não, olha, você pode ser você mesma, você pode não ser mãe, você pode ser mãe aos 40. Você vai passar pelo puerpério. Você pode passar pelo puerpério. E tá tudo bem. Você pode pedir ajuda, você pode usar cabelo branco, porque agora tem isso, né, porque eu vejo gente criticando as mulheres que optaram por não pintar o cabelo. Mulheres criticando as mulheres. Exatamente, porque olha, a indústria trabalhou direitinho, tá? Porque ela colocou o próprio público-alvo para ser crítica, algoz ali,
das próprias mulheres. E a gente está né? aqui para desconstruir, né, Renata? Exatamente. Dentro desse livro, acho que a gente vem exatamente tentando desconstruir todo esse maquinário que tem por trás, né? Que ainda tem um ranço, a gente ainda vem carregando um pouco, né? Com muito sacrifício, as poucas desconstruções, porque parece que a gente tem muitas desconstruções, né, com relação a essa questão de ser uma mulher mais autêntica, né, mais empoderada, essa palavra que ficou muito na moda, né, mas não é, né, é muito sofrido. A gente que está na clínica escuta o tempo todo isso, né, Sim. o quanto ainda é doloroso, sofrido, onde é uma questão, assim, são questões que você olha e fala assim, nossa, mas isso ainda é uma questão? É uma questão. Nossa, mas uma mulher ainda não sabe disso? Não sabe disso. Porque continua comprando fórmulas. Então, você falou bem essa palavra do empoderada. E aí tem também um produto do que é ser empoderada. E, na verdade, não é nada disso, gente. Vocês podem ser empoderadas e serão empoderadas quando se empoderarem de si mesmas, né? E para isso, você vai precisar lidar bem com aquilo que você é, o que você tem de bom e o que tem de ruim, tá? Porque não tem ninguém perfeito. Então, é você se empoderar do que você tem de qualidades e se empoderar também dos seus defeitos, abraçar isso, essa é você. Se dê esse abraço. Obrigada, Renata, Obrigada, querida. Mônica. Vamos então agora aproveitar aqui o gancho das mulheres empoderadas, autênticas e, enfim, né? Fernanda Lisboa, que se dedicou ao capítulo Como a Sociedade Espera que as mulheres envelheçam. Bem interessante essa ideia para uma mulher tão jovem, né? Estudiosa desse tema das mulheres. Já está se preparando talvez melhor do que a gente para esse lugar, né? E vai ajudar muitas outras mulheres. Velhice, sinônimo de vida sem perspectivas, será que é isso que as mulheres pensam, ou a sociedade em geral? Ainda vivemos uma cultura de discriminação, né? Colocando a mulher no lugar de menos-valia, na medida em que já não são mais jovens mulheres. Como seria possível, Fernanda, para as mulheres lutarem contra essa expectativa, né? Essas expectativas patriarcais, como você coloca no seu livro, que se impõem e provocam o adoecimento. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, enquanto a Renata estava aqui falando, eu já estava pensando vários links, assim, com o meu texto, né? Acaba que tudo vai se linkando, né? A gente gostaria de escrever de novo, né? Isso é que é legal, não é? Isso que é muito bom no livro, né? E realmente, assim, uma coisa até a questão da vergonha, né? Nós somos muito mais submetidas a certos padrões, o padrão de beleza, o padrão daquela coisa de ser recatada, então da timidez, da vergonha, né? E eu, inclusive, também me identifico, né? Porque a gente pode ter momentos de sentir vergonha, mas às vezes a gente é taxada de não, você é tímida, você tem que estar nesse lugar de ser mais recatada e acaba crescendo com essa ideia e aí quando a gente chega a determinado momento ou fazendo a análise, né? A gente consegue rever esse lugar que a gente foi colocada e pensar que a gente não quer estar ali, né? Tentar sair desse lugar, que é um movimento, é uma construção, nem sempre é fácil, né? Não é fácil. E, enfim, né? São vários padrões que são colocados sobre a gente. E em relação à questão do envelhecimento, né? Está totalmente ligado também à questão de padrão de beleza. E é um discurso patriarcal que é trazido há muitos anos, né? Desde a antiguidade, porque as mulheres, antigamente, né? Na antiguidade, elas tinham duas funções apenas, que era a função de ser bela, estar ali nos padrões de beleza, e isso estava ligado à juventude, para poder servir ao homem na questão sexual, né? Ou então de servir através da função reprodutiva, que também estava ligada à juventude, né? Hoje em dia a gente tem esses métodos, né? Como a Mônica falou, mas antigamente não existia isso. Então, quando a mulher não era mais jovem, ela não estava mais dentro desses padrões, também não tinha mais possibilidade de reprodução, ela era descartada. E esse discurso patriarcal, ele vem sendo reproduzido ao longo dos anos, perpetuado, de formas diferentes, de maneira que, assim, hoje as mulheres estão em outros lugares, ocupando posições, né, carreiras e tudo mais, mas ainda tem essa questão da mídia de impor esses padrões
porque isso traz a mulher de volta para, né? É um discurso realmente patriarcal de trazer a mulher de volta para, como se fosse assim, esse lugar aqui que é o seu, então você volta para o seu lugar. Porque os homens estão dominando a política ainda, né? Dominando o poder econômico, né? Os cargos mais altos ainda são de homens, salários mais altos. E dominando essas duas posições, eles estão com mais poder na mão e tendo controle social. Então, podendo controlar essas mulheres também, né? Isso aí está ligado à questão do envelhecimento, porque o padrão de beleza da juventude é uma forma de controle, né, sobre a mulher, uma forma de controle social sobre a mulher, dela tentar se manter jovem, enquanto ela está muito preocupada em se manter jovem, em seguir esses padrões, ela está deixando de fazer outras coisas de interesse pessoal ou profissional, né? Não está dando trabalho. Exato, não tá questionando tanto. Enfim, e o poder está continuando ali na mão dos homens. E as mulheres mais velhas eram as bruxas, né? Isso. A bruxa era sempre retratada como velha, aquela coisa assim, aquela aparência bem que a gente não quer. Isso. E ficava perseguindo a juventude. A bruxa da Branca de Neve ficava espelho, espelho meu, existe alguém mais bela? E, enfim, Isso. era um perseguir a juventude que a gente cresceu ouvindo, né? Que era o padrão normal, o estereótipo da a mulher, quando envelhece, é a bruxa, é a feia. E é perigosa, né? É perigosa. E ela é perigosa. E é interessante que é sábia. Mas essa própria mulher, dita como sábia, é a mulher que destrói a mulher jovem. Tinha essa questão, né, da antiguidade, que as mulheres mais velhas eram, né, as bruxas, as feiticeiras, porque elas tinham chegado à velhice, né, tinham mais experiência de vida e podiam criar esse elo com as gerações mais jovens e passar essa experiência e fazer aquelas mulheres mais jovens repensarem o lugar que elas estavam. Então, era perigoso para o patriarcado, porque eles queriam manter esse status quo e elas iam fazer com que essas mulheres mais jovens questionassem, né, quisessem mudar de lugar, né, repensassem onde elas estavam. Então, as mulheres mais velhas eram vistas como ruim. Você não, né, envelhecer é ruim, é a bruxa. E isso é trazido de formas mais sutis, através da mídia. Em novelas a gente vê questão de rivalidade feminina. Como a Renata já falou, né, as vilãs geralmente são mulheres mais velhas. E tá super ligado ao estereótipo, né, da velhice, essa bruxa da Branca de Neve, né? Ela quer ser bela, mas ela depois se transforma numa velhinha corcunda que vai lá oferecer a maçã pra Branca de Neve. E aquilo ali é o estereótipo da velhice, né? Tipo, ela assim, curvada, com o cabelo super branco, a cara toda enrugada, aquela verruga da bruxa, né? Aquela coisa. Então... E simbolicamente é interessante a ideia do envenenar a mulher, né? A mulher sábia envenena a outra, né? Isso. Quer dizer, o que ela traz, né? O que ela oferece a essa outra. E é interessante porque nas histórias dos contos de fadas, a jovem é sempre uma mulher enfraquecida que precisa se manter assim para poder fazer uma repetição de todo o processo, né? Tá esperando um homem, um príncipe que é encantado e salvador. Né? Ela mesma não pode. E as mulheres mais velhas são colocadas num lugar assim meio objetificado, assim, de ser o mal, para ficar mais fácil exterminar, queimar a bruxa, sabe? Segregar a mulher mais velha, segregar a velhice de alguma forma, né? Porque isso é visto como uma má influência, como a Fernanda falou, né? Não é interessante para a manutenção do status que as mulheres mais velhas escrevam livros dizendo que cada uma pode ser como se quer ser. Que cada uma pode falar, não, eu quero ser assim e pronto. Isso vai ser uma quebra no sistema, se acontecer dessa maneira, né? Essa questão dos padrões, eu acho que, assim, a gente tem visto até que as gerações mais jovens, né, a geração Z, tá desconstruindo muita coisa também, né? Então, eu acho que realmente, ao longo das gerações, a gente já tá conseguindo passar, né, coisas, né, diferentes. Sim. Então, realmente... É um processo, né? E como é importante isso ser feito, né? A Renata falou da geração que veio antes,
que começou. Então, isso é essa passagem aí de experiências ao longo das gerações que vai quebrando esse status quo, que vai fazendo a mulher se questionar o lugar que ela está, questionar se ela está, onde ela quer estar, onde que ela quer estar. Sim. Então, tudo isso que vai trazendo esses questionamentos. E aí, dentro do meu tema, né, é a questão, por exemplo, do instinto materno responde exatamente a esse lugar. Uhum. Porque se existe um instinto materno, meu lugar é esse aqui, né? Então fica aí quietinha. E o instinto paterno, né? E agora, como você estava falando, né, a gente está vendo aí uma mudança interessante no processo, porque os homens, né, talvez ainda no número, não tenha essa pesquisa, ainda no número muito, né, assim... pequeno, né? Enfim. Mas, assim, esses homens mostrando que se existe um instinto, né, ele pode também fazer parte do homem, né? Quer dizer, que passa pelo desejo. Então, você está vendo aí vários homens com vários perfis falando sobre, né, a questão da paternidade, essa posição. Então, assim, isso é bem interessante de ver uma movimentação. Ao mesmo tempo que eu vejo também que essas dúvidas em relação às mulheres que se querem ou não engravidar é porque elas também sabem que, ao engravidar, muitas vezes é colocado nela, né, uma série de restrições sobre outras coisas. Quer dizer, fica comprometida a mulher que ela é, a profissional que ela é. Então, assim, o quanto também, né, o não ter filhos não está só correspondendo a um não desejo de maternidade, mas, assim, um não desejo de perder a potência que tem coisa, né? nos outros campos, né? Ninguém pergunta para um homem com quem que você vai deixar o seu filho para vir trabalhar. Sim, sim, sim. Esse discurso patriarcal, ele prejudica também os homens, né? Porque os homens também são levados a desempenhar uma função. Tem essa questão de que a mulher foi resignada ao lugar do privado, né, dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e o homem é o lugar, ao espaço público, né? Então, é o homem que vai trabalhar, que é o homem provedor da família. E é interessante também trazer esse questionamento para os homens, né? Deles também se perguntarem se eles estão nesse lugar que eles querem estar. Por que um homem não pode ter essa paternidade ativa e afetiva, né? Então homens como a gente também leiam Mulheres Não Nascem Prontas. Com certeza, porque a gente fala assim, né? E às vezes os homens veem como se fosse uma espécie de rivalidade, mas não, isso traz prejuízos para eles. Então é interessante a gente questionar... assim, tendo uma paternidade mais ativa, mais efetiva, essa coisa, né, dos pais estarem juntos ali, cuidando dos filhos, e não necessariamente como um casal, né, porque, né, nem sempre os pais continuam como um casal, mas estarem ali juntos em função daqueles filhos. É como um casal parental, né? Não necessariamente sendo um casal conjugal, mas estando na parceria com relação àquele projeto que é um filho, né? Isso, com certeza, também as mulheres não se questionariam tanto em relação à maternidade. Sim. Se existisse uma paternidade mais ativa, né? Se existisse mais essa parceria. E aí também são discursos e estereótipos reproduzidos ao longo dos anos que nós tentamos cumprir, temos que desconstruir, e também os homens, né? Muito bom, Fernanda, muito bom. Então, agora vamos falar com a nossa queridíssima Maria Angélica Fiucci, que falou, né, o título do capítulo dela é Que Corpo é Este que Não Me Obedece Mais? Consequências metabólicas e psíquicas. Você está tratando de um tema que, querendo ou não, a gente tentando fugir dos estereótipos, né, das marcas que, né, colocaram, né, na nossa cabecinha, não só, né, cabeça aqui, olha, física, mas psíquica, quanto aos modelos de corpos, né, enfim, a gente ainda é muito atravessado por essa questão, né, e aí chega uma hora que o corpo começa a não responder tanto. Eu queria entender um pouco como você tem acompanhado isso dentro tanto do campo da nutrição, mas assim, né, fazendo aí toda uma aliança com a psicanálise, né, dos transtornos alimentares. Fala pra gente, Maria Angélica. Foi um desafio, uma alegria também, porque eu também, assim como, né, a Renata falou, que se identificou muito com esse capítulo, né, na escrita, eu achei uma delícia e também me identifiquei bastante. Mas é interessante, a palavra que surgiu aqui, que apareceu várias vezes, é tudo bem
tudo bem, né? Eu acho que o que a gente tem que levar em consideração, né, é que, ok, nós vamos envelhecer, sim, inevitavelmente, e tudo bem, né? Mas não é tão simples. Não é tudo bem assim, né? Não. Fácil, É. não. Então, eu sou nutricionista há bastante tempo, quase 30 anos de formada, então, assim, dentro da nutrição, inúmeras vezes eu recebi mulheres com essa fala. Mulheres que a vida toda foram muito ativas, que fizeram muitas, cuidavam da alimentação, enfim, que se preocuparam durante a vida e que chegaram nesse momento e disseram assim, não sei o que aconteceu, meu corpo não me obedece, ele não está mais respondendo. Mas vamos entender o que acontece nesse momento. E eu acho que com esse capítulo, eu tentei fazer um pouco disso, contar um pouquinho, né, da história. Por isso, consequências metabólicas, porque elas existem, não adianta. Né? Eu acho que sim, a gente não tem que seguir padrões, a gente não tem que corpo perfeito que eu tenho que ter. O seu corpo, né? Aquele que você cuidou ao longo da sua vida ou não cuidou, nós temos nossos corpos, são consequências das decisões que tomamos ao longo de toda a nossa vida, né? Então, eu quero estar em que corpo, né? Eu me sinto bem em que corpo? É o corpo que você vai trabalhar psiquicamente e metabolicamente para se sentir bem. Mas as alterações, elas vão ocorrer, né? A menopausa, ela chega, né? E o ciclo, ele é modificado, né? O que eu tento trazer e discutir com as mulheres, e faço isso na minha clínica, né, diária, assim, a maioria do meu atendimento é com mulheres, eu recebo muito mais mulheres na clínica do que homens, né? É mostrar que o que a gente pode entender, né, e juntas decidir, que eu acho que isso é a maior questão, né, porque hoje nós temos uma indústria que diz assim, não, você tem que pintar o cabelo, né, você tem que não ter uma ruga, né, tem que colocar botox, enfim, tem que fazer procedimentos estéticos, né, você precisa ser magra, porque a magreza é sinal de beleza, né, e aí a gente discute, mas será que a gente precisa fazer tudo isso? Né? Que lugar que nos levou a querer fazer tudo isso? Né? Vai ficar muito mais difícil reduzir peso, mesmo que... uma notícia ruim, né? Mesmo que... Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Mesmo que que a gente faça, né? Mantenha o mesmo hábito alimentar que mantivemos ao longo de toda a nossa vida, fazendo as mesmas atividades físicas que fizemos ao longo de toda a nossa vida, à medida que vamos envelhecendo, nosso corpo metabolicamente reduz a atividade. Isso quer dizer que eu gasto menos calorias para fazer as coisas. Isso quer dizer que eu deveria fazer o quê? Trabalhar mais. Gastar mais ou comer menos. E não adianta. É uma conta. Aí, assim, Angélica, você está levando tudo para matemática? Não. Mas é uma conta importante. É por isso que a gente, às vezes, precisa de auxílios profissionais de saúde para ajudar. Olha, né, eu estou sentindo... Às vezes, a gente recebe justamente no consultório uma mulher que ela nem está trazendo queixas da menopausa, né, mas que ela diz assim, agora eu estou aumentando peso, não consigo mais reduzir peso, daí vai para o nutricionista. E aí você começa na discussão e na conversa, não, mas o meu sono está assim... mas a minha sexualidade, eu não me sinto mais bonita, não me sinto mais bela, eu tenho, né, questões de secura vaginal, enfim, várias coisas que acontecem ali naquele corpo que não obedece mais do jeito que obedecia. E eu acho que a indústria, ela acaba nesse momento também querendo colocar a mulher numa caixinha, né? Então, olha só, é hormonal o teu problema, né? Utiliza um hormônio e tá tudo certo, né? E você tem que utilizar um hormônio, você tem que se manter bela. Você não pode estar mal-humorada, ou você não pode estar, né, com mais cansaço, né, ou dormindo pior, né, ou precisando cuidar um pouco mais de você, porque você está num momento que precisa de uma nova adaptação ali, metabólica desse corpo. A não inclusão, né, dos sentimentos aí, a gente falando aí vamos falar semana que vem, né, do Divertidamente, sobre as emoções. Aguardem, gente, semana que vem, hein, vai ter aí uma live bem legal, onde a gente vai discutir as emoções. Mas é isso, é como se não houvesse espaço, como se a vida, né, não incluísse... É a urgência, né? As sensações que nascem ali, né, é fato, com a experiência. Exato, é fato que as mulheres hoje de 40 a mais são diferentes das mulheres da década de 60, 40 a mais, né? Então, obviamente que tem uma
grande diferença aqui nessa mulher, né? Fisicamente, ativamente, no mercado, se colocando, se posicionando. Mas parece que há uma briga dessa mulher de não querer entender que o corpo precisa também ter ajustes, né? A gente precisa, né, fazer isso. E tudo bem, né? Você não precisa ir em busca disso tudo dando um prejuízo para você. Então, você precisa de um momento para cuidar, né? De você, é para pintar o cabelo? Não, é para... Se quiser, pinta, tudo Isso, bem. Né? exatamente. Se quiser, você pode. Se eu quiser, não, eu não quero ter rugas. Ok, tudo bem. Mas é porque você não quer, não é porque é uma sociedade dizendo que você não pode estar assim, né? Ou é um sistema de saúde te colocando num lugar que é só você utilizar o hormônio que está tudo certo. E tem uma outra questão também, né, Maria Angélica, que eu vejo, que você está falando assim, tudo bem, né? Eu faço um botox na minha idade, entendendo até onde eu consigo chegar. E não adianta eu querer me comparar com uma menina de 30 anos, Isso. de 20 anos. E que a gente vê essa angústia, né? Essa sensação é uma busca infinita, porque não existe, né? Jamais terei uma pele de uma menina de 20, 30 anos. Né? Então, é isso. É saber os limites desse corpo, né? Isso. E a sua genética também. Também. Tem que falar disso. Que tá ali, né? Tem uma inscrição, né? Exato. Né? Então, você não pode... As pessoas, elas têm... né? As mulheres mais do que os homens, né? Elas se comparam muito, né? De quem ganha com essa comparação, com essa disputa toda, né? Não somos nós, mulheres. No patriarcado. É o patriarcado. E é essa comparação que faz a gente ficar naquelas listas e da gente se envergonhar também de assumir quem a gente é, a nossa autenticidade, né? É isso. Aí você tem que ser a mais bonita da festa, né? Pegando coisas mais antigas, enfim, mas que são reproduzidas hoje. Sim, né? A gente acha que sim. esses padrões não vêm, eles vêm. Né? Você tem que ser a mais Já bela. compraram as roupas pro lançamento? Claro, a gente quer, tá bonita, sim. E tá tudo bem, tá bonita, tá né? tudo bem, Mas você está bonita. Não para estar mais bonita do que o outro, ou se querendo se comparar com o A outro, questão da né? rivalidade feminina, né? Essa Sim. rivalidade feminina que tá colocada. A questão do etarismo, ele é pior Sim. para as mulheres, né? O etarismo existe, sim, né? Nos homens também, não é uma exclusividade das mulheres, mas ela é pior, porque nós não somos apenas, né? Você é uma mulher velha, né? Então, você já tem aquela questão, né? Os marcadores específicos. Então, você na sociedade ocupa que lugar, sendo uma mulher velha? Eu já estava fazendo links aqui também, de novo, de que realmente essa questão de a sociedade não permite que a mulher envelheça, tá ligado a esse discurso patriarcal reproduzido ao longo dos anos, e que essa busca por, mesmo quando você está envelhecendo, você tem que parecer jovem, você tem que sempre estar parecendo jovem, por mais que você não seja. Então, é uma busca incessante por parecer jovem, porque tá ligado à beleza. Né? Essa busca da juventude, assim, esse culto à juventude fazia sentido quando a gente tinha uma sociedade que era necessário colocar mais pessoas, né? Assim, não tinha mão de obra. Então, no discurso capitalista, isso fazia sentido. A reprodução é cultuada. Então, essa idade, esse período em que a mulher consegue reproduzir é o período mais elevado da mulher, e depois ela não serviria para nada. Mas numa sociedade em que a gente tem 8 bilhões de pessoas, né, que a gente já está nisso, não faz mais sentido esse culto exacerbado à idade reprodutiva, né? Essa restrição à idade reprodutiva para valorizar uma pessoa na sociedade, sabe? Então, sem dúvida. E eu acho que é interessante a gente dizer, né, que o nosso livro ficou lindo, mas também tem que ser lido por diferentes gerações. Eu acho que ele tá com o título 40 a mais, importante. Mas ele é muito importante, essa leitura, porque a menina de 20, ela tem que entender esse lugar que ela se encontra. E esse lugar que ela vai chegar nos 40, espero, né? Todos nós queremos. O contrário de envelhecer é ruim, então nós queremos envelhecer, né? Sim. Então, a de 40, a de 20 vai chegar na de 40 vai chegar na de 60, enfim, entender esse lugar. E eu acho que aí é um movimento também, né? É um livro também para homens lerem, né? Eu vou dar para os meus colegas que trabalham comigo, profissionais de saúde, porque eu acho que os profissionais de saúde hoje,
hoje, eles estão ainda muito engessados dentro desse sistema patriarcal aí de tratamento e de atendimento às mulheres, né? Eu acho que nós vivemos ainda a gente fala aqui num lugar ainda dentro de uma certa bolha social que nós estamos, né? Então, olha, quando eu vi você falando, as mulheres não sabem disso. Não, as mulheres não sabem disso. Você escuta, às vezes, coisas assim, né? Dependendo do lugar onde você trabalha e atua, né? Então, eu atuo em diferentes segmentos. Eu atuo no Hospital Federal, por exemplo, né? Você tem pessoas que têm pouquíssimo conhecimento dos seus corpos. E a medicina não ajuda nisso. Começou-se a se estudar os corpos femininos muito tardiamente. A gente não estava nos livros de medicina, nossos corpos não estavam ali, né? E isso, o reflexo disso se vê hoje na saúde. Né? A ginecologia, por exemplo, é uma ciência muito recente. Muito nova, né? Segunda metade do século XIX, ela é muito nova. Né? Não se falava, né? Não vamos nem falar do clitóris, coitado, né? Ele foi e voltou aí várias vezes ao longo da história. Não, e a mulher que chega também para o profissional de saúde, para o ginecologista e fala, eu não estou mais tendo desejo, eu não estou mais tendo libido. E que vai acontecer nessa mulher 40 a mais. Exato, mas que muitas vezes ela recebe em troca, você já experimentou trocar de marido? Não, assim, sabe? Exatamente. Porque às acha vezes, que tudo vamos combinar se limita. que às vezes é o problema. Não, às vezes Mas é que a coisa, quando a gente tá com 40... A gente chega, né, nesse período que não começa aos 40, né? A Angélica pode falar melhor do que isso, do que eu, mas quando a gente chega nessa época, a gente fica mais intolerante a muitas coisas, né? Fica mais... A gente não se reconhece também na nossa personalidade, porque muitas coisas nos irritam, sabe? A gente fica mais irritável. A gente fica muito mais sensível também àquilo que a gente escuta, porque a maturidade traz isso, só que as mulheres não conseguem traduzir muito, né? E quando você fala isso, assim, eu penso nas mulheres que chegam à análise tardiamente, vamos pensar assim, né? Mas que querem se reinventar, que chegam aos 60, 70, e é muito bonito de ver como a qualquer momento você pode compreender e traduzir isso que até então você não conseguia encontrar significado, que é isso que você está dizendo. Só que na hora que os hormônios estão ali, todos loucos e malucos, assim, isso vai escapando. Se você se calava até então, o teu corpo não permite mais que você se cale. Né? E acho que você vai falar sobre isso. E aí você consegue ali repensar os seus incômodos, aqueles que você carregou a vida inteira. Ou não, né? Assim, você sente, mas às vezes não consegue, né, Renata? Precisa de uma ajuda que você está falando, talvez no caso da psicanálise. Que aí você tem um espaço onde você consegue entender. Esse espaço de escuta, né, ativa, assim, ele é fundamental para receber esse tipo de reclamação, de queixa, né? É porque de uma forma ou outra, se a gente não elaborar, né, vai cair num adoecimento. Os transtornos alimentares estão crescendo cada vez mais. E antigamente a gente tinha muita literatura falando e assistia isso muito na clínica dos transtornos alimentares ligados muito a mulheres mais jovens. E isso, eu tenho mulheres muito maduras em transtorno alimentar. Chegando em transtorno alimentar. Então, é um adoecimento, né? Porque o corpo, de certa forma, vai chegar um momento que ele vai gritar, né? Então, ou a gente grita ou ele grita. Ou até uma permissão de gritar. Agora, você falando das mulheres mais velhas chegando, eu fiquei pensando, nossa, que interessante. Porque nós, psicanalistas, entendemos que o adoecimento psíquico, né? Por mais que seja doloroso e sofrido, é o caminho de uma ressignificação. Então, eu estou pensando, né? A serviço de que está... Né, a mulher que se permite, né, mostrar, chegar com esse tipo de adoecimento, né, do que ela está falando, do que ela está conseguindo falar. E aí acho que busca o trabalho, né, do nutricionista / né, psicanalista que trabalha com os transtornos, a tradução sobre isso, né? Entender um pouco melhor. Os lugares que levaram, né? Os direcionamentos que chegou ali, né? E eu queria te perguntar um pouco, né? Que você estava falando sobre, assim, né? A gente vai chegando do modo como a gente,
né, construir o caminho, né? E muitas vezes a gente vai chegar nesse momento com o corpo só dizendo: olha, querida, você não cuidou, você não fez. E aí, mas assim, né, aí pensando aqui no tema do livro, né, no subcapítulo, do subtítulo, que é Elas se Reinventam, eu também tenho visto muitas mulheres se reinventando com relação à questão do corpo, né, desse corpo saudável, né? Sim. Revendo a alimentação, atividade física, mulheres que tinham um corpo pouco ativo, né, construindo corpos fortes, Sim. firmes, né? Sim. Tenho assistido muito isso. Queria que você falasse um pouco. Eu acho que aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pra gente, de novo, não cair naquele lugar. Olha, né? Porque vai ter mulheres em casa que não vão conseguir ter aquele corpo firme, sarado, com 50 anos. Mas firme, desculpa até, foi bom você falar. Firme no sentido de ser um corpo saudável. Saudável. O firme nesse sentido. Potente, era isso. Ó, A palavra é essa uma boa potente. palavra. Isso. É isso. Porque eu acho que a gente tem que saber separar Sim, isso, né? sim. Porque senão fica a gente entra de novo na mesma roda. Sim, a gente cai na questão do sim, corpo firme como De mais corpo... uma lista para Isso, você de atender, mais- né? Nossa, mais um padrão. Exatamente. Isso. Olha, não consegui, eu tô com 50 e tenho que ser assim. Não tem que ser assim. Mas é muito interessante. A gente, obviamente, que a gente sabe que precisa cuidar desse corpo. A Eunice vai falar corpo disso. Precisa Vai. ser A Eunice vai cuidado. falar sobre isso, uma mulher, né, já com uma idade, acho que a Eunice é a mulher mais velha do grupo, ela vai falar da potência do corpo que dança, então não tem a ver com esse Não tem a corpo, ver com esse corpo. do perfil de um corpo Perfeito. malhado, né, mas é um corpo que Autônomo, tem potência, tem né, potência. que Não, vitaliza. Vitaliza, isso, É. porque você vai precisar desse corpo, né? Ele precisa estar aqui com você durante todo o tempo. E Então, a ele gente tá precisa ser vivendo cada vez cuidado. mais, né? Isso, Se a exato. gente vai viver gente 100 anos, vai. ainda faltam 60 aí, Opa! né? Pra mim não viver. tanto. É isso. Isso, eu sou contra. Os centenários estão chegando, né? Tá as zonas azuis aí para provar, né? Sim. Mas, enfim, esse corpo vai chegar com a gente nesse lugar. Então, ele tem que chegar bem nesse lugar. Ele tem que sustentar-se chegar nesse lugar. E aí, claro que ele tem que ser cuidado, né? O que a gente está querendo fugir aqui, né? Não é uma questão de ser contra o cuidado com o corpo. Nada disso. Mas cuidar deste corpo de forma adequada, cuidando de todos os detalhes, sabe? Não precisando entrar em padrões estéticos, né? De que tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele jeito. Vamos buscar o seu corpo, né? E tentar se reinventar dessa mulher 40 a mais. Eu acho que é procurar entender o lugar o que ela fez para chegar até ali, né? Em que momento que ela está, não com culpa, porque nasce uma mulher, nasce uma culpa, né? Não com culpa, né? De que, eu não fiz o que eu deveria fazer, né? Ainda temos mais do que da metade da vida, né, aos 40, né, de acordo com o que a Renata falou aqui, vamos chegar aos 100. Então, o que eu posso fazer? Vou cuidar com carinho desse corpo. Eu acho que olhar com carinho para os corpos femininos, né, ter sororidade com eles, né, porque a mulher aponta, a mulher fala da outra, ela diz, Então, assim, onde está esse discurso do cuidar? Quando eu falo cuidar, é o cuidar do meu corpo, mas as mulheres cuidarem uma das outras, dos corpos femininos. Eu acho que é um pouco por esse caminho, assim, que eu tentei colocar um pouco ali, Que né? bonito. Porque a gente não tem tanto espaço, assim, né, do capítulo para poder Sim. ser falado. Mas é só uma portinha para vocês escreverem um livro sobre. É isso. Não é? É isso, que eu acho que há essa necessidade, né? Há essa necessidade de um movimento. Só quem perde, na verdade, eu acho que os homens perdem muito com o patriarcado também, né? Mas eles ainda estão, né, nesse lugar, numa posição confortável, né? Numa posição ainda que lhe dá certas regalias, que perder essas regalias é um pouco difícil, né? Então, eu acho que com certeza eles ganham muito mais com essa questão da disputa, né? da comparação, né? Que fomos treinadas desde muito cedo a ser. É difícil desconstruir padrões que vieram durante muitos, muitos anos. É muito difícil. Como diz o Freud, não recordar, repetir, elaborar. É isso. Né? É um processo que a gente escuta ali, né? Dia a dia, na clínica, né? Fazendo pequenos furos, já que você marcas, citou Freud, né? Eu adoro, eu acho que o texto mais, assim, atual dele sempre é o Mal-Estar, né? 1930. Mas você pega hoje... Parece que ele escreveu ontem. Parece que ele escreveu ontem. E aí o sofrimento tá ali, ó. Ele falou em 3 pontos. No corpo, né, que é fadado à decadência, olha. Né? Então, nós vamos envelhecer, sim, não tem jeito.
né? Vamos. É preciso suportar o mal-estar. Isso, né? isso. As relações, né, que temos com... E o mundo externo que está aqui chegando. E aí? O que a gente pode fazer sobre isso? Eu acho que o nosso livro, né, dá uma ajuda, digamos assim, um direcionamento, né? Ou é uma bandeira para levantar junto, né? Num movimento que veio das gerações anteriores, sim, né? Que eu acho que está melhor agora, né? A gente vê essa nova geração, né? As próximas gerações falando diferente, né? Mas que eu acho que ainda nós precisamos aí, né? Num movimento maior, né? De sororidade mesmo, de mulheres, né, cuidando uma das outras, cuidando dos seus corpos, né? Acho que a gente começa cuidando do nosso, mas olhando com mais carinho para esse corpo, para o seu corpo e para o corpo das mulheres ao seu redor. Muito bem, meninas. Eu queria agradecer a todas vocês pela presença, falas importantíssimas. Certamente eu acredito que vocês também gostaram e vão se apropriar um pouco do que foi trazido aqui de forma subjetiva, porque é o que nós queremos, né? Que cada uma de vocês possa fazer uma interpretação pessoal daquilo que vocês leem, veem, sentem e entender o que cabe, o que não cabe, o que faz sentido e o que não faz sentido. Queria mais uma vez agradecer a Nebulosa Café, a INM Editores, por esse espaço que pra gente é fundamental para poder divulgar, né? Não só o nosso lindo livro, claro, mas divulgar um pouco disso que é tão importante de ser discutido, né? Enfim, é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.